Boa tarde, graça e paz a todos os irmãos. Eu sou o pastor Jorge Andrade. Eu quero estar falando um pouquinho sobre as 5 visões acerca do arrebatamento da igreja. Irmãos, hoje eu também estou aí com a nossa camisa do CETADEB, o curso teológico, ao qual temos na nossa igreja aqui, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Pentecostal, Ministério Restaurando Vidas, na rua Francisco Tanner, número 412, município de Colombo, estado do Paraná, bairro São Dimas. Temos culto quarta, sábado e domingo. E hoje eu estou representando a nossa Academia Teológica, o CETADEB. E hoje eu quero estar falando sobre 5 visões acerca do arrebatamento da igreja. No pré-milenismo, visão escatológica que defende a volta de Jesus antes do milênio na Terra, difere do que alguns podem pensar. Existem pelo menos 5 visões acerca do arrebatamento da igreja, e seria interessante analisá-los, cada um em particular. A seguir apresentaremos cada uma dessas visões a fim de que o leitor ou ouvinte possa tomar conhecimento de cada uma delas e ao mesmo tempo perceber o porquê da escatologia ser uma matéria tão polêmica. O arrebatamento pré-tribulacionista. A visão pré-tribulacionista parte da perspectiva de que a igreja será arrebatada de forma surpreendente e secreta, antes da grande tribulação, para encontrar com Cristo nos ares e depois será levada por Cristo ao céu na casa do Pai, onde está Deus o Pai, e para cumprir a sua promessa no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, não vos teria dito, pois vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 1 ao 3. Stanley M. Orton, em seu livro, dizendo assim: o ensino bíblico das últimas coisas, compartilha a mesma visão pré-tribulacionista, dizendo: os pré-tribulacionistas enfatizam o conceito neotestamentário da iminência da volta de Jesus, que pode ser logo, embora o momento exato esteja nas mãos do Pai. Atos capítulo 1, versículo 7. Ensino que o arrebatamento se dará antes do início da tribulação, e ressalto que a partida dos crentes para estar para sempre com o Senhor assinalara o começo da tribulação. Reconhece que no arrebatamento Jesus virá para os santos a fim de mais tarde retornar em juízo com os santos. Então, na visão pré-tribulacionista, essa que defendo, que é a mais bíblica, a mais honesta academicamente, nós, pré-tribulacionistas, reconhecemos que no arrebatamento Jesus virá, preste atenção, virá para os santos a fim de mais tarde retornar em juízo para destruir o anticristo e o falso profeta com os santos e estabelecer o milênio. E no final, ao final da tribulação, conforme Apocalipse 19, versículo 14. Essa verdade foi, por mais negligenciada durante o curso da história da igreja, por causa do surgimento do milenismo e do pós-milenismo. Então, Stanley Orton, ele fala sobre esse ensino, está no seu livro lá, Ensino Bíblico das Últimas Coisas, página 112, Rio de Janeiro, CPAD, edição de 1980. Então, ele faz esse comentário, ele também é pré-tribulacionista. Também Millard Erickson,
em seu livro Escatologia, falando sobre o pré-tribulacionismo, faz a seguinte afirmação: o ponto de partida para o exame do pré-tribulacionismo é a sua visão na natureza da grande tribulação. Os pré-tribulacionistas insistem que essa realmente será a grande tribulação, uma tribulação inigualável em toda a história. Embora alguns escatologistas ressaltem que a igreja sempre experimentou perseguição e, portanto, tribulação, ao pré-tribulacionista vê essa grande tribulação de forma tão intensa que não pode ser facilmente confundida com tribulação de forma geral. Então, Millard Erickson, no seu livro seu comentário sobre escatologia, página 156, São Paulo, Edições Vida Nova, ano 2010, ele faz esse comentário. E temos o segundo, eu falei sobre 5 visões acerca do arrebatamento da igreja. Eu falei sobre a primeira, o arrebatamento pré-tribulacionista. Vamos falar agora sobre a segunda visão, o arrebatamento meso ou mid-tribulacionista. O que eles ensinam nessa escola? O que eles entendem nessa visão? De acordo com a visão meso-tribulacionista, os mid-tribulacionistas, a igreja não será arrebatada nem antes nem mesmo depois da grande tribulação, como o próprio nome sugere. Nessa visão, a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Segundo os meso-tribulacionistas, a igreja passará pela primeira metade da tribulação, mas antes da grande tribulação, propriamente dita, onde o anticristo deflagrará uma perseguição com o fim de martirizar os servos do Senhor Jesus Cristo. A igreja será arrebatada para estar com Cristo. Eu vejo esse ponto de vista como um compatibilismo escatológico, pois ele tenta harmonizar as duas visões, a saber, o pré-tribulacionismo com o pós-tribulacionismo. Stanley Orton, ele faz o seguinte comentário sobre esse assunto. Orton aponta para o fato de que os mid-tribulacionistas têm uma variedade de opções no que respeita ao tempo exato em que se dará o arrebatamento. Mas todos concordam que a igreja fiel estará na terra, ao menos na primeira parte da tribulação. Em geral, os mid-tribulacionistas entendem que a primeira parte da tribulação é um tempo de paz, enquanto o anticristo está a estabelecer o seu governo. A maioria deles acredita que o arrebatamento se dará ao toque da 7ª trombeta de Apocalipse 11, versículo 15, o qual é associada por eles com a última trombeta de 1 Coríntios 15, 52, que por sua vez parece a mesma trombeta de 1 Tessalonicenses 4,16. Entretanto, em 1 Tessalonicenses 4,16, só é mencionada uma trombeta, e não uma sequência delas. O mesmo se aplica à última trombeta citada em 1 Coríntios 15, 52. Aqui Paulo utiliza a palavra última para indicar o encerramento do período da igreja. O apóstolo diz, a trombeta soará. Não há indicação de que seja a última de uma série de trombetas. Os crentes, a trombeta soará antes que a ira de Deus venha sobre a terra, e convoca os crentes à chamada, abre aspas, a trombeta de Deus. Ao mesmo tempo, ao chamá-la última, querendo dizer que é uma última trombeta para esse tempo, não descarta a sequência de 7 trombetas angelicais que virão mais tarde durante a tribulação. Para encerrar esse tópico, queremos deixar registrado o que disse Millard Erickson acerca da visão mesotribulacionista em seu livro Escatologia. Segundo Erickson, os mesotribulacionistas
é o ponto de vista de que a igreja passará pela primeira metade daquilo que é identificado com a grande tribulação, ou como os 7 anos da 70ª semana de Daniel. Então eles são divididos entre a visão pré e a visão pós. Creio que a igreja é arrebatada no meio da grande tribulação. Essa é a visão mesotribulacionista ou midi-tribulacionista. Temos também a terceira visão, o arrebatamento pós-tribulacionista. O que os presbiterianos e uma boa parte aí de teólogos que estudam sobre escatologia crê acerca do arrebatamento pós-tribulacionista? Eu conheço muito bem todas as visões escatológicas, mas eu vou comentar um pouquinho sobre a visão pós-tribulacionista. O arrebatamento pós-tribulacionista. Os defensores da visão pós-tribulacionista entendem que a Igreja de Cristo não será arrebatada antes da grande tribulação, mas ao contrário, passará por ela. Um dos argumentos usados por eles para validar a sua assertiva é que a igreja dos nossos dias não é melhor do que a igreja do primeiro e segundo século, ao qual foi perseguida, martirizada pelos que eram hostis à mensagem de Cristo. Millard Erickson, ao apresentar o seu livro Escatologia, diz o seguinte: a visão pós-tribulacionista faz a seguinte ponderação, abre aspas, naturalmente, o primeiro aspecto principal do pós-tribulacionista está no fato por elas, suportando pela graça e força de Deus, somente depois desse grande e terrível período é que Cristo virá. Então a igreja tem que passar pela grande tribulação, e depois, no final da grande tribulação, Cristo virá. Arrebatará a igreja até as nuvens, daí já volta. A igreja fica momento algum do céu na visão pós-tribulacionista. Mas esse argumento é pouco efetivo quando levamos em conta que o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 21, o Senhor Jesus disse assim, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Veja que a Bíblia diz, desculpa aí, irmãos, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. A grande tribulação de que Jesus está falando é algo atípico e sem paralelo na história da humanidade. Jesus disse que, abre aspas, nunca houve e nunca jamais haverá. Portanto, tentar fazer um paralelo daquilo que os cristãos dos primeiros séculos da igreja passaram, com o que ainda está por vir, de acordo com as descrições de Jesus, é colocar a sua própria palavra em dúvida e em xeque. Então é complicado. A visão pós-tribulacionista é complicada por vários momentos. Por várias ponderações desse posicionamento escatológico. Primeiro posicionamento da visão pós-tribulacionista, que é complicado, que a igreja é arrebatada no final da grande tribulação, até o encontro de Jesus nos ares, e já volta para reinar com Cristo aqui. Em momento algum a igreja irá para o céu. E eles confundem Apocalipse 1,7 com Zacarias 12, versículo 4 e Mateus 24, versículo 29 com arrebatamento. Ali tem a ver com arrebatamento. Ali é quando Cristo vem com a igreja para lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, estabelecer o reino milenário aqui na terra e reinar por 1000 anos com a igreja aqui na terra. Aí não adianta fazer um malabarismo teológico, dizer que ser reinado é lá no céu, que isso já aconteceu, que isso nunca aconteceu. A vaca nunca pastou com a ursa, o boi nunca comeu palha com o leão, a criança nunca brincou na cova da áspide, e a terra ainda não se encheu totalmente do conhecimento de Deus. Está entendendo? E não tem lógica da igreja subir até os ares, a encontro de Jesus nos ares, receber um corpo glorificado e já voltar para morar aqui. Isso entra em discrepância com a Bíblia, com João 14, verso 1, que diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, não vos teria dito, pois vou vos preparar lugar.
E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Isaías, capítulo 26, versículo 20. Entra nos teus quartos até que passe a ira do grande Deus. Isaías 57, verso 1. Romanos 5, 9, que Deus vai nos livrar da ira futura. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Então entra em discrepância o pensamento pós-tribulacionista. É um ensinamento refutável e contraditório, com todo respeito a todos esses posicionamentos, né? Mas o pós-tribulacionismo ele tem essas dificuldades. O quarto posicionamento sobre escatologia, sobre arrebatamento, é o arrebatamento parcial. O que o arrebatamento parcial ensina, irmãos? O arrebatamento parcial. Segundo a visão do arrebatamento parcial, nem todos os crentes são arrebatados numa só ocasião, seja antes da grande tribulação ou depois. Ao contrário, os crentes são arrebatados em grupo, e esse arrebatamento depende da condição do crente, se ele realmente está pronto para isso. Logo, o que concluímos é que, na visão dos adeptos do arrebatamento parcial, no período da grande tribulação, haverá uma espécie de repescagem, uma segunda chance para os crentes que não se preocuparam com uma vida de santificação, de temor a Deus aqui na terra, e levaram a sua vida de qualquer maneira. Então, para esses haverá uma segunda chance, uma repescagem. De acordo com Stanley Orton, alguns midi-tribulacionistas ensinam que haverá um arrebatamento parcial e que parte da igreja passará, de acordo com Stanley Orton, alguns midi-tribulacionistas ensinam que haverá um arrebatamento parcial e que parte da igreja passará pela tribulação. Reputam as exortações para vigiarmos e estarmos sempre alertas, com o sentido de que os crentes amadurecidos vigiarão, enquanto que os crentes imaturos não serão bem-sucedidos em vigiar, e desse modo não serão arrebatados, tendo de passar pela tribulação. Então, esse é um dos comentários de Stanley Orton, Ensino Bíblico das Últimas Coisas, página 116, Rio de Janeiro, CPAD 2013, edição. No seu livro ele faz esse comentário. Veja que interessante, Paul Baire descreve a visão escatológica sobre o arrebatamento parcial de forma bastante expressiva. Ele diz: essa visão, segundo ele afirma em seu manual de escatologia, é uma espécie de purgatório católico romano. O arrebatamento parcial advoga que vários grupos de crentes serão arrebatados durante a tribulação. São os que, depois de participar da tribulação, redirecionam a sua vida do ponto de vista espiritual. Para eles, a tribulação será um tempo para expurgar os seus pecados e carnalidade. Depois disso, podem ser arrebatados. Dessa forma, o arrebatamento é visto como uma recompensa pela fidelidade a Cristo. Interessante, né? O quinto posicionamento sobre o arrebatamento pré-ira. O que é o arrebatamento pré-ira? De acordo com essa visão escatológica, amados irmãos, o arrebatamento pré-ira, de todas as visões, essa é talvez a mais complexa e desconhecida. De acordo com os defensores da visão arrebatamento pré-ira, a igreja passará pela grande tribulação. Mas antes que a ira de Deus seja derramada em algum momento, perto do final da grande tribulação, ela será arrebatada. Essa posição se assemelha um pouco com os mesmos tribulacionistas e com os pós-tribulacionistas. Por quê? Paul Baire apresenta a visão do arrebatamento pré-ira com as seguintes palavras. Uma tese mais recente sobre o momento do arrebatamento é conhecida como arrebatamento pré-ira.
Essa perspectiva é, no fundo, uma variação do mesmo tribulacionista com vários pontos em comum com os pós-tribulacionistas. No entanto, ela inclui algumas características incomuns que a diferenciam dessas duas posições. Os preponentes da pré-ira creem que a igreja será arrebatada para fora do mundo depois de cerca de 3/4 da 70ª semana de Daniel terem se passado. De acordo com essa teoria, a igreja passará pela primeira metade e por boa parte da segunda metade da 70ª semana antes de ser removida da terra. Então aí eu pude apresentar para vocês os 5 posicionamentos sobre arrebatamento. Arrebatamento pré-ira, arrebatamento parcial, arrebatamento pós-tribulacionista, arrebatamento meso-tribulacionista e o arrebatamento pré-tribulacionista, que é a corrente teológica que eu defendo, que é a mais bíblica e que está mais alinhada com as escrituras, com os textos bíblicos. Amém, meus amados? Então ficou aí as 5 visões acerca do arrebatamento da igreja. Arrebatamento pré-tribulacionista, que é o que eu defendo, que é a mais bíblica. Arrebatamento meso-midi-tribulacionista, que a igreja será tirada no meio da grande tribulação. Arrebatamento pré-tribulacionista, a igreja arrebatada antes da grande tribulação. Arrebatamento meso-tribulacionista ou midi-tribulacionista, a igreja arrebatada no meio da grande tribulação. Temos a terceira visão, que é arrebatamento pós-tribulacionista, que a igreja passará pela grande tribulação e no final da grande tribulação será arrebatada, mas arrebatada só até os ares, depois ela volta. Que entra em discrepância com as escrituras. O quarto posicionamento é arrebatamento parcial. Está entendendo? Que Deus arrebata alguns, outros são deixados para uma repescagem. E o quinto posicionamento é arrebatamento pré-ira, né? De todas as visões, essa é talvez a mais complexa e desconhecida. De acordo com os defensores da visão arrebatamento pré-ira, a igreja passará pela grande tribulação, mas antes de a ira de Deus seja derramada, em algum momento, perto do final da grande tribulação, ela será arrebatada. Essa posição se assemelha um pouco com os meso-tribulacionistas e com os pós-tribulacionistas, e é muito contraditória. Por quê? O pós-tribulacionista, o meso-tribulacionista, crê que Apocalipse 3:10, diz assim o texto Apocalipse 3:10, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, certo? Eles falam, irmão, Deus vai guardar. A igreja, em momento algum, vai ser atingida, maltratada, perseguida na grande tribulação. Deus vai guardar eles, mas daí lá, se não me engano, no capítulo 13 do livro do Apocalipse, a besta vai fazer guerra aos santos e vai vencer, vai destruir. Então entra em discrepância também aí a visão pós-tribulacionista e a visão do arrebatamento para ele. Entra em discrepância a visão pós-tribulacionista também, porque na visão pós-tribulacionista a igreja é arrebatada até os ares, e depois que ela é arrebatada, ela não fica momento algum no céu, ela volta para a terra. É muito contraditória essa visão. Porque Jesus disse, Apocalipse 3, Jesus disse no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 1 ao 3. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora. Não. Apocalipse, João 14, versículo 3, ó. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Onde que é a casa do pai? Não é o templo. O templo foi destruído pelo general Tito no ano 70, era cristã. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito. Pois vou vos preparar lugar. E também não pode se referir a nós como templo ali. Porque nós já estamos completos. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito. Pois vou vos preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde
estiveres, sejais vós também. É muito contraditório, porque Jesus foi preparar lugar. Isso vai falar lá em Isaías 26, versículo 20, Isaías 57, verso 1, e vários outros textos que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Por exemplo, Zacarias capítulo 12, verso 4, né? Ele vem, pisa sobre o Monte das Oliveiras, aí ele vem junto com a igreja, destrói o anticristo e o falso profeta, lança vivos dentro do lago de fogo, são eles que irão inaugurar o lago de fogo. Os exércitos do anticristo, todos os seus corpos, será o grande banquete para as aves do céu. As suas almas desses exércitos inimigos do povo de Israel, que serão destruídas, ficarão no Hades. O diabo será preso nesse momento, provavelmente seus demônios também, e ficarão no Tártaro, abaixo do Hades. E o anticristo e o falso profeta serão lançados vivos dentro do lago de fogo, a segunda morte, o lugar que não foi inaugurado ainda. Será inaugurado com o anticristo e o falso profeta. É assim que a Bíblia ensina. Qualquer outra coisa é conversa fiada, né? Não confunda galhos com bugalhos. Amém, meus amados? Então aí fica aí 5 visões acerca do arrebatamento da igreja. Os irmãos pensar. Saiba que a visão mais correta é o arrebatamento pré-tribulacionista. Que a igreja não passará pela grande tribulação, é arrebatada, irá ao encontro de Jesus nos ares. Pastor, mas e Apocalipse 1,7, todo olho verá? Apocalipse 1,7, todo olho verá, é o texto que é relacionado com Zacarias capítulo 12, versículo 4. Quando Cristo pisa no Monte das Oliveiras, ele vem com a igreja, e todo olho verá, ele também vem com a igreja. Mateus 24, versículo 29 ao 30, ele vem com a igreja. Então ali não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá bom? Deus abençoe. Ali está falando quando Cristo vem com a igreja, destrói o anticristo, o falso profeta, como eu já expliquei minutos atrás. E o arrebatamento será secreto? Sim. Noé entrou com os animais na arca, ninguém percebeu, foi secreto. Enoque foi arrebatado ao céu de forma secreta. Elias foi arrebatado ao céu, só Eliseu viu. Jesus apareceu somente para os 500 galileus, de forma secreta, somente para os 500. Subiu ao assunto aos céus. Tinha muitas nações, muitas pessoas no mundo, foi de forma secreta. Mas isso aí está nos outros vídeos meus, que está no meu canal no YouTube. Queridos, um ósculo santo a todos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo, seja com todos vocês.